E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 26/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Turma, os jogos do Campeonato Brasileiro estão no final do vídeo. Liga dos Campeões. Bratislava contra Milan. Nos últimos 5 jogos, o Bratislava venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Milan venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite, fora vence. Mano, a minha dica é espera o jogo começar e tenta pegar essa odd melhor. Sparta Praga contra Atlético de Madrid. Nos últimos 5 jogos, o Praga venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Madrid venceu os 5. Palpite, fora vence. Barcelona e Brest. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Brest venceu 2 e perdeu 3. Palpite, casa vence. Esse aqui também é um daqueles jogos que compensa esperar pegar no ao vivo. Bayern contra PSG. Nos últimos 5 jogos, o Bayern venceu os 5. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 4 e perdeu 1. Palpite, casa vence. Jogo over, mais de 1,5 gol. Inter contra RB Leipzig. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o RB venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, casa vence. Leverkusen contra RB Salzburg. Nos últimos 5 jogos, o Leverkusen venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o RB venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, casa vence no ao vivo. Jogo over, mais de 1,5 gol. Manchester City contra Feyenoord. Nos últimos 5 jogos, o City perdeu os 5. Nos últimos 5 jogos, o Feyenoord venceu 3 e perdeu 2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Sporting contra Arsenal. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu os 5. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Young Boys contra Atalanta. Nos últimos 5 jogos, o Young venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta venceu os 5. Palpite, fora vence. Campeonato Argentino, Unión Santa Fé contra Talleres. É o jogo do 4º contra o 6º lugar. Nos últimos 5 jogos, o Unión venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Talleres venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Uruguaio, Progresso contra Peñarol. O Progresso é o 15º e o Peñarol o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Progresso venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Peñarol venceu os 5. Palpite, fora vence. Campeonato Brasileiro, Fluminense e Criciúma. O Fluminense é o 16º e o Criciúma o 17º. Briga para não cair. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 1-1. Palpite, casa vence. Fortaleza e Flamengo. O Fortaleza é o 3º e o Flamengo o 4º. Os dois times têm chance de título. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 4 e empatou 1. Como visitante, nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. No primeiro turno, o jogo foi 2-1 para o Fortaleza. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Atlético Mineiro e Juventude. O Atlético Mineiro é o 10º e o Juventude 15º e tem chance de cair. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
No primeiro turno, o jogo foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras é o primeiro e o Botafogo o segundo. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.